Olá, jovens! Todos os vídeos que você vai ver no próximo mês serão patrocinados por Dona Fílmica. Muito obrigado, Fílmica, por acreditar no nosso trabalho, por apoiar a nossa comunidade, por apoiar o projeto de construção das nossas bibliotecas populares. Então você que está vendo o vídeo aí, abre uma outra aba e já entra agora em filmica.com.br e conheça o serviço de streaming com a maior qualidade de streaming do Brasil, que alia a revolução, a cultura, a arte, que traz documentários curtas e longas de todos os continentes, cinema autoral da melhor qualidade e no precinho. Tá? Se você colocar o cupom JOAO20, o plano anual, que já tá absurdamente barato por 120 pila, sai por 96 e essa diferença vem para nós, vem para a construção do projeto de bibliotecas populares do tio. Mas João, eu gosto de ver os trem na televisão, a televisão é grandona, o computador é pequenininho. Não se preocupe, Fire TV, Android TV e Apple TV, todos eles já têm a Fílmica disponível. Então aproveite, porque no próximo mês, colocando o cupom JOAO20, você tem 20% de desconto. Você colabora na construção dos projetos e você vai ter acesso de 1 ano garantido ao melhor serviço de streaming de cinema autoral que o Brasil tem a te oferecer. E para você não dizer que eu nunca te dei nada, tirando todas as coisas que eu já te dei, eu vou te dar mais duas. 2 dicas do tio, se liga agora na tela. A primeira dica é o A Pequena Vendedora de Sol, uma produção senegalesa em coprodução com a França, com a Suíça e com a Alemanha. Um filme tecnicamente maravilhoso, né, que vai questionar papéis de gênero, que vai questionar a própria sociedade senegalesa. Um filme enternecedor. Nossa segunda dica é o documentário britânico de 1995 sobre a vida e obra de Frantz Fanon, Pele Negra, Máscara Branca, com a grande atuação de Colin Seaman. O filme conta com a participação de Stuart Hall, de François Verger, de Homi Bhabha e traz a vida do grande revolucionário anticolonial argelino. Então, jovem, agora te resta uma escolha, seja um bacana ou seja um banana, não seja o bananão do seu grupo de amigos. Assine a Fílmica, mete o cupom JOAO20, pega seu desconto, contribua com as bibliotecas populares e agora você tá liberado para ver o vídeo. Beijo do tio. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Estamos aonde? Estamos no Brasil! E eu pergunto, cadê? Cadê a galera da maconha? A galera da droga? Tô vendo que a nossa galera já está presente aqui, então vamos mandar aquele tradicional beijo. Beijos de luz, Estevão Ferreira. Beijos de luz, Estevão Ferreira, para todos. Né? E estamos diante aqui de 4 homens lindos. Chega o quê? Chega a manteiga derrete. Chega a manteiga derrete. Vamos falar hoje de qual a proposta da esquerda para segurança pública. Corte do senhor Ian nos 3 maus elementos, né? Nosso querido camarada Emílio aí, olhando de frente para nós, com a sensualidade do homem brasileiro, e bora dali. Não, tio, passou 4 segundos, não vou perder esses 4 segundos. O Araújo. Sou policial, me considero marxista e precisamos de coletivos que discutam segurança pública. Urgentemente. Existe espaço e precisamos ocupá-lo. E essa pauta é crucial para a esquerda. Ele deve sofrer muito, né? Eu ia falar Sofre isso. muito. Você tá numa... É raro isso. Você tá numa corporação que eu tenho certeza absoluta que você não pode se manifestar politicamente dentro. É isso. Né? E isso realmente acontece muito, é real. Né? E essa é uma puta
esta discussão pesadíssima, né? Porque de um lado a gente tem que entender, né, que é ACAB mesmo, né? E por outro a gente tem que entender que existe uma necessidade numa sociedade de transição de controle. Qual que é, né, a solução para isso, idealmente? A formação das... Né, a gente usa o termo milícia, gente, no sentido que Engels usava o termo milícia em Kann Europa brüsten, né, no século XIX, no mesmo sentido, né, que isso vai ser usado em outros locais, mas a questão é, as forças de segurança também precisam ser forças revolucionárias de segurança. Quando a gente fala, né, de um partido e de um exército do povo, né, a gente tem que entender que a função do exército, né, é proteger contra inimigo estrangeiro. Né? Se o exército é voltado contra o próprio povo, né, obviamente o inimigo se torna o povo. Né? E é o que acontece, por exemplo, com a militarização das polícias, né, essa aberração brasileira, né? Essa jabuticaba do mal, saca? Agora, quando a gente para pensar, né, numa perspectiva histórica, né, muitas vezes, muitos dos nossos vêm de forças militares ou se ligam a forças militares. Né? Foi Nguyen Diap, por exemplo, né, que foi uma das maiores mentes militares do século XX inteiro, né, o homem que ajudou o povo vietnamita a derrotar 3 forças imperialistas diferentes, né, ele era historiador de formação, historiador da literatura francesa. Olha que coisa bela e maravilhosa. O que a vida trouxe para ele? Plau, Giap, né? Plau, 3 lutas anti-imperialistas, né? Tomás Sankara não era padeiro. Tomás Sankara era capitão do exército. Nelson Werneck Sodré não era contador, saca? Judé não trabalhava entregando Uber. Entende, gente? Então, assim, a gente tem que entender também, né, que entre aquilo que existe na letra fria da teoria e a prática da realidade material, vai uma longa distância. Mas ainda a gente tem que entender que existe uma clivagem de classe brutal dentro dessas forças entre aquilo que é a sua liderança, né, e aquilo que são suas bases. Pra vocês terem ideia, dentro da polícia militar, o oficialato sequer frequenta o mesmo clube que o não oficialato. Né? E tem toda aquela lógica, né, circular do soldado que apanha para virar o sargento que bate e vice-versa ao contrário. Né? Vamos lembrar também que no Brasil, boa parte das forças policiais são compostas por pessoas que combatem, matam e morrem num bairro distante do seu próprio bairro, que é exatamente igual ao seu próprio bairro. Né? A esmagadora maioria dos nossos policiais recebem muito mal, são periféricos que combatem outros periféricos. É uma lógica em que o sistema insere para colocar os pobres, para colocar o proletariado para se matar, né? Então, essa é uma lógica, né, muito mais tênue do que a gente imagina, né? Citar aí o Racionais, é isso, né? Na muralha, mais um cidadão José, servindo Estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson. Né? É a lógica de criação de capatazes. Porque o próprio Bolsonaro disse, se fizer uma pesquisa entre os policiais militares,
Ele não disse se é militar, né? Mas se fizer uma pesquisa entre os policiais, vocês vão ver que eles não estão divididos. Provavelmente não estão mesmo, né? E agora falando de segurança pública, cara, eu vou falar uma coisa. Segurança pública sempre foi um grande calcanhar de Aquiles na comunicação da esquerda. De verdade. Porque as pessoas sentem a falta de segurança pública na pele e elas querem soluções imediatas para as suas agruras, né? Só que tem uma questão, gente. Mais polícia, mais equipamento para polícia e mais violência Não resolve. não consegue. A gente não tem dados que comprovem que isso resolve a segurança pública. Aí eu vou mais fundo. O objetivo da polícia militar não é resolver a segurança pública. Nunca foi. Não é. Não é, eles sabem disso, tá? Não é, eles sabem disso. A direita sabe muito bem. Aqui ele tá perfeito. Eu achei que ele ia lá pra frente pra uma discussão teórica e ele tá sendo muito prático no dia a dia do Brasil, né? E não só do Brasil, de qualquer país terceiro-mundista, e não só de qualquer país terceiro-mundista, de qualquer país, ponto. De qualquer país que esteja inserido dentro do sistema capitalista, tá? A função é manutenção do status quo. A função do braço armado do Estado é manter a ótica daquele Estado. É manter a continuidade daquilo que aquele Estado apregoa, né? Se nós estamos num Estado, e aí eu passei em cima do fio do bagulho de novo. Calma aí, 2 segundos, gente. Se nós estamos num Estado onde a ideia do Estado é, né, que uma pequena elite encastelada se mantenha no poder, enquanto a esmagadora maioria do seu povo é explorada, qual que vai ser a função da força policial nesse Estado? Garantir que isso aconteça, tá? Garantir que isso aconteça. Matar pobre, matar preto, matar favelado. Essa é a função, gente. Tá? Se a função fosse uma grande preocupação em segurança pública, em combatimento de crimes e blá 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 e blá 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 e blá blá blá, tá? Você veria com a mesma facilidade que você vê num baile funk na favela, a galera tomando GG, isso acontecer numa boate de rico quando a galera tá consumindo pó ou tá consumindo qualquer tipo de droga sintética. Não é verdade? Se a função, né, fosse a de manutenção da paz e do caralho a 4, o policial ia para proteger a marcha bizarra da direita e a marcha do professor por melhor situação de empregabilidade, por melhor situação de pagamento. O que acontece numa e o que acontece na outra? Né? Então, a gente sabe muito bem onde e como que o coro canta. Que, pra melhorar a segurança pública, só tem um jeito: diminuição de desigualdade social. Sim. Nós tivemos uma queda vertiginosa nos crimes violentos durante a década de 2000. O que aconteceu na década de 2000? A gente teve uma queda histórica da desigualdade social no Brasil. Sim. Esse é o principal fator. E aí muita gente usa esses dados pra falar assim: nesse período a polícia não sei o que lá, e aí os homicídios em São Paulo caíram pra caramba. Gente, os homicídios caíram em todos os lugares do Brasil. Todos. Justamente tendo o fator comum: diminuição da desigualdade social. Eu não tô dizendo que ficou bom, eu não tô dizendo que a desigualdade social no Brasil é muito foda hoje, assim, ela é muito baixa. Mas melhorou, e esse é o fator comum que a gente tem. Sim. A direita sabe disso. Só que tem uma questão. Em momento nenhum do programa neoliberal, principalmente de extrema-direita, está diminuição de desigualdade social. Inclusive, muito pelo contrário, está nas entrelinhas o agravamento da desigualdade social. Eles falam que a desigualdade social tem que existir. Não só falam que ela tem que existir, como falam que ela tem que aumentar. Vamos lembrar aqui dos sincericídios, gente. Vamos lembrar aqui que a Dilma começa a ser perseguida no governo quando o desemprego bate em 3,6%. Vamos lembrar aqui do empresário, do bilionário australiano,
Tecnicamente é bilionário para nós, para eles não é, porque eles só têm 750 milhões de dólares, tá? Falando que tem que voltar o índice de emprego para cima, porque o povo tá muito tranquilo e muito folgado com essa garantia de trabalho, né? Adianta a gente colocar os dados de que qualquer programa de redistribuição de renda, tá? Qualquer programa de redistribuição de renda volta e injeta mais dentro da economia do que é gasto com ele? Não. Por quê? Porque programa de redistribuição de renda redistribui renda para pobre. Qual que é o programa de redistribuição de renda da direita? Para rico. É pegar a renda de pobre e distribuir para rico. É pegar a renda do Estado e distribuir para rico. Então, vocês vão ver os caras falando, mas que absurdo, Bolsa Família, não sei o quê, não sei o quê. Não, mas os resultados aqui não importa o resultado. O que importa é a inserção. Né? O que incomoda o cara, e aí a gente vai ser full Marilena Chauí das ideias, o que incomoda o cara é o pobre pegar avião. É o filho do porteiro tá na mesma faculdade do teu filho. Então ele tá coberto de razão aqui. Os mais malucos abertos, falam. eles falam. Porque eu ia falar, uma boa parte desse pessoal que foi eleito na esteira do bolsonarismo, eu acho que eles não têm nem leitura pra saber disso. Tem, Pirula, tem. Não sejamos inocentes aqui, meu filho. Não sejamos inocentes aqui. Acho que eles não têm nem, é a bancada da quinta série, os caras são meio a gente tá... Eu discordo muito do Pirula aqui. Tá? Eu discordo muito do Pirula aqui. Tá? Gente, eu não tô falando, tá? Que sejam as pessoas mais inteligentes do mundo, que se reúnam de madrugada no clube do xadrez 8D, tá? Para jogar xadrez em 8 dimensões em persa. Não é isso que nós estamos falando aqui não, gente. Tá? Não é isso que nós estamos falando aqui não. Nós estamos falando de pessoas que conhecem perfeitamente bem os meandros do sistema, como operar dentro desse sistema e o que precisa de ser usado para operar dentro desse sistema. Gente, inteligência não é o sujeito conseguir discursar com palavras difíceis. Existem diversos tipos diferentes de inteligência. O fato do sujeito, às vezes, ter uma fala mais simples ou ter dificuldade de compreensão de um conceito ou de outro, não elimina a capacidade do cara de compreender o sistema, de fazer dentro do sistema. Se a gente for pensar em RPG, é streetwise, é manha, tá? Então, assim, quando a gente tira isso deles e pueriliza eles, né? Deixa eles de forma pueril, fica parecendo que são crianças inocentes que vieram nessa... Não. Tá falando do... o sistema político brasileiro, ele é curioso, porque como ser político, né, ser deputado, vereador, é carreira no Brasil, tem países que não é carreira. Ele também é visto como uma forma de ascensão social. Uhum. Então uma coisa que acontece é, pessoas pobres acabam se lançando como vereador ou deputado, são apadrinhados por burgueses, por interesses locais de agronegócio, de industriais e tal, de empresários, vão para as câmaras e para as assembleias como bodes expiatórios da extrema-direita e acabam sendo pessoas que, na verdade, são condutores de leis aprovadas para determinadas categorias. E nem tanto bode expiatório assim, gente. Qualquer um que conhece política no interior, tá? Ou qualquer um que venha de uma região mais pobre, venha de uma favela, sabe muito bem que há a cooptação dos líderes e das suas lideranças ali. Você pega uma cidade do interior qualquer,
Você pega os vereadores, você sempre vai ter um representante das áreas mais pobres daquela cidade, que pode ter sido um dia uma liderança popular, e aí os malucos começam a cooptar o cara, e ele entra dentro do jogo, e aí passa... Sabe, gente? Isso é o mais comum. E quando eu falo política no interior, não precisa de entrar 800 quilômetros para dentro do Maranhão para achar isso não, gente. Pega um carro no centro de Belo Horizonte, anda 10 quilômetros em linha reta e chega em Neves, chega em Contagem. E você vai ver isso. Sequer, às vezes, você precisa de sair de Belo Horizonte. Quando você pega as maiores favelas de Belo Horizonte e pega os vereadores que representam aquelas favelas, tem vários deles que são do Democratas, do PSL. Vocês não acham que esse cara, que um dia foi uma liderança local, fosse ligado, né, ao evangelismo local, fosse ligado à própria comunidade? O que ele está fazendo num partido como esse? Por que ele foi para lá? Porque existe uma ligação muito embrincada, tá? Existe uma ligação muito embrincada entre esses interesses e os interesses de quem faz a favela viver e quem retroalimenta a favela, gente. Né? Mais uma vez, se a polícia tivesse muita vontade, né, de quebrar tráfico, não precisa ir no morro abater o maluco que compõe a Hornet, não. Tem que vir no asfalto. Quando cai um avião, quando cai um helicóptero, é do Marcinho VP? Então, essas pessoas buscam na política sua ascensão social e acabam se associando à extrema-direita por circunstância. Por isso que você está dizendo, essa pessoa aí nem deve ter leitura. Ela definitivamente não, mas quem pensou no que ela tá votando tem. Sem dúvida. Entende? Porque ela não vota sozinha. Ninguém vota sozinho. E aí, eu vou me permitir discordar. Ela tem uma leitura sim, que é a leitura de que ela ganhou ali. E aí ela perde a noção de, muitas vezes, daquilo que um dia já pode até ter lutado por, para garantir o seu, para garantir o dos próximos, para garantir os conluios, para garantir os conchavos, gente. Quem é da roça sabe muito bem o valor do emprego numa prefeitura. Muitas vezes o emprego na prefeitura é a garantia que o sujeito vai ter de ter uma vida que ele não teria se não fosse o emprego na prefeitura. Esse pequeno toma lá da cá garante a manutenção do sistema. Vota no partido, vota ou na orientação do partido ou da bancada, exato. E a bancada geralmente é financiada. E quem financia, quem paga a banda, escolhe a música. Essa pessoa que pagou a banda sabe muito bem o que tá fazendo. E aí a questão é, a solução mais aparente de segurança pública é mais policiamento. Porque ela parece que resolve o problema. Uhum. E é uma forma de fazer uma série de jogadas que é abafar o fato de que segurança pública se resolve com diminuição de desigualdade social, número 1. Coisa que nunca tá em programa da extrema-direita. Número 2, canalizar recursos para as Forças Armadas e para os militares. Eu dou um exemplo agora. Nós tivemos a aprovação em São Paulo. Só antes dele dar o exemplo, eu quero mudar um pouco os termos para deixar as coisas mais claras, tá? A solução para tijoladas na cabeça é elmos de metal ou não deixar que uma pessoa jogue tijolos na cabeça do outro. Tá? Imagina que você tem uma sociedade onde você está tendo muito problema com tijolada na cabeça. Que a galera vai e virou moda jogar tijolo na cabeça dos outros. A solução é capacetes, e vamos continuar um estourando tijolo na cabeça do outro. Ou se pá, a gente tem que evitar que uma pessoa jogue um tijolo na cabeça do outro. Você entende? Quando a gente coloca um exemplo muito idiota, as coisas ficam às vezes mais claras, né? Aí tudo bem, o chat já ativou o modo quinta série, a solução é tijolo de isopor, tudo bem, gente, tudo bem.
Tá? Parabéns, vocês destruíram o exemplo. Vocês estão de parabéns, mais uma vez o chat venceu, tá? Mas meu ponto aqui, gente, é que a gente tem que entender a diferença de causa e consequência. Cuidar de consequência é enxugar gelo. A solução para um lugar que tenha vários problemas de obesidade infantil e diabetes infantil não é fábricas de insulina. Entende? Tá? Vamos tentar um outro exemplo aqui para ver se orna, né? Das escolas cívico-militares. As escolas cívico-militares são um grande esquema de desvio de recursos públicos para milico aposentado. Que não funciona. E mais ainda do que isso, é um grande esquema de humilhação de professor. Na escola cívico-militar, o milico aposentado que vai lá dar aula de algo que ele não tem capacidade nenhuma de dar aula, vai receber 3 ou 4 vezes o que o professor concursado recebe. Né? Além de ser uma máquina de forjar idiotas e matar infâncias. Né? Gente, já aconteceu aqui em Belo Horizonte caso de treinamento para parada militar, botar os moleque no sol por 4 horas e as crianças começar a desmaiar de insolação. Qual que é a função paidêutica, qual que é a função educacional de você desmaiar uma criança de insolação? Tem artigos mostrando com realidade não do mundo muda que não funciona. bosta nenhuma. Aumenta a violência contra o aluno e cai a nota. O problema não é disciplina nas escolas, o problema é estrutura, mas isso serve pra colocar milico que tá aposentado dentro da escola pra ficar vendo corte de cabelo e uniforme, pra ganhar R$9.000 por mês e só. Então, e aí tem o último fator que é o mais importante a respeito dessa questão da segurança pública, que é, aí eu vou trazer a análise dos Panteras Negras. Os Panteras Negras, eles fizeram uma análise brilhante, que é, eles enxergavam a dinâmica da polícia nos guetos negros da mesma maneira que eles enxergavam a colonização, por exemplo, da Argélia. A Argélia também foi separada em guetos árabes e franceses. E a polícia francesa não estava lá para proteger os argelinos, estava lá para manter eles no devido lugar. A polícia brasileira faz a mesma coisa. A lógica da polícia militar com as favelas é de colônia. Eles não querem proteger a favela, eles querem manter os favelados no seu devido lugar. Tanto que é só ver o que são as UPPs e o que foi o Haiti. Né? Nossos militares foram treinar estupro, morte, assassinato contra a população haitiana para replicar isso em casa. Eu vou recomendar um livro para vocês, chama Cidades Sitiadas, do Stephen Graham. Tá? É um geógrafo urbano maravilhoso. Tá? Esse livro saiu no Brasil pela Boitempo. A lógica é aplicar internamente aquilo que é aplicado externamente nesse tipo de guerra e nesse tipo de conflito. Então, o tipo de mecanismo que vai ser portado nos Estados Unidos para dentro dos hoods, para dentro dos projects, ou seja, para dentro dos bairros dos pretos, dos latinos, dos fudidos, é o mesmo que é aplicado nas novas táticas de guerra no Oriente Médio, com a mesma tecnologia. O falso Estado de Israel basicamente vive de exportar essa merda. Então a segurança pública tem todos esses fatores que eu tô falando. E claro, nós da esquerda debatemos segurança pública. Só que a gente debate em termos que não são tão acessíveis para as pessoas que estão sofrendo isso na pele. Que estão sofrendo assalto na rua e que acham que se botar mais polícia na rua dela, ele não vai mais sofrer assalto. Isso é muito visível, mas isso não dá resultados concretos a longo prazo. Mas, Ian, será que a única solução a curto prazo, assim, que não é uma solução, mas é só policiamento? Porque, não é solução nenhuma. Não, exatamente, não, eu sei, mas tipo assim... É que aparenta-ser. O que eu tô mas o que eu tô falando assim, eu entendo isso. Na verdade, pra mim, essa é a discussão curto prazo versus longo prazo, né? A direita só pensa em
depois que o crime já aconteceu, que compreender o cara, eles como falam, dar vai choque ter no saco castração dele. química. Foda-se, velho. Eu quero é que a pessoa não seja estuprada. Exatamente, Tipo, o pessoal fala assim, é óbvio que eu quero que, sei lá, se minha mãe é assaltada e alguém dá um tiro nela, eu quero que aquele criminoso seja punido. Mas eu também prefiro que a minha mãe esteja viva. Então, tipo, eu quero que aconteça algo antes dele ser. Então, Eu acho que eu e o Emílio estamos fazendo a mesma cara de... Ok, Pirula, onde que você tá chegando, meu filho? Volta, nós estamos aqui. beleza, pra mim essa é que é a grande diferença. Agora, eu entendo que é ingrato, né? A esquerda realmente é uma situação meio complicada nisso daí, porque a gente sabe que o problema da violência, ele é uma coisa a longo prazo. Não é nem a médio prazo, é a longo prazo. Dá pra você ir ele fazendo... paixões também. Dá pra fazer isso paliativo. É porque... É foda, você ser assaltado, é horrível, alguém meter arma na tua cabeça, você se sente, às vezes, ser baleado pelo horrível, bandido, é uma coisa realmente abominável. Você, fruto do seu trabalho, do seu dinheirinho que você juntou, comprou aquele celular, perdeu do dia pra noite, né? Isso é uma coisa que realmente deixa as pessoas com muita raiva. E com medo, né? E aquela coisa de não sei se meu filho vai voltar pra casa, não sei se não sei o quê. Então, eu entenderia que teria que ser apresentado uma solução efetiva a curto prazo. Que eu não sei, não sou eu que vou dizer qual é. Tá, agora chegou no ponto, tá? Chegou no ponto. É só porque eu tava esperando pra ver aonde que o Pirula ia chegar, né? O que eu entendi, pelo menos, né, do que ele tá falando. Eu posso estar errado também, ter entendido errado, e aí vocês me falam no chat, né? Eu acho que o Pirula tá aqui, né, questionando o seguinte problema. Beleza. Nós temos uma questão estrutural que se torna também uma questão estruturante. Para que a gente possa resolver isso precisa de ser mitigado com políticas públicas que não vão acontecer da noite para o dia. Mas o e agora? E neste momento? Né? Então, assim, eu acho que é para isso que ele está falando, e eu acho um bom ponto, um excelente ponto, uma pergunta muito justa, né? O que podemos fazer para mitigar o agora enquanto construímos um futuro diferente, né? É isso, vocês também entenderam isso, é a mesma coisa. É porque ele começou, ele deu uma sambada para um lado, ele deu uma sambada para o outro, e eu fiquei meio perdido de onde que ele ia chegar. Tá? É isso, não é? Nós todos estamos na mesma página aqui, não estamos? Vou ver o que o Ian vai responder e depois eu dou os meus pitacos. Tá? Não, é só porque, tipo assim, na moral, cara, quando ele começou a ir pra um lado, eu achei que ele ia ir pra um outro lado completamente diferente. Eu esperei pra ele falar tudo, pra eu não interromper ele, pra eu sacar. E eu queria sacar pra ver pra onde que ele ia chegar. Eu não sei. Mas a questão é isso que o Ian falou, cara. Não existe. É assim, ó. A gente já fez a tentativa. Acho que isso é o mais importante das pessoas que estão assistindo entender. Tem um negócio que foi feito no Rio de Janeiro que você pegava e colocava a polícia dentro da favela, armado até os dentes, construía o PP, colocava lá pra ter uma solução a curto prazo. Gente, me dá então, o problema, dois e aí, segundos não é o Emílio aqui. falando, Dois o problema segundos, 2 segundos. Não, esse 147 eu já paguei, ele tá entregando o negócio, eu já mandei o Pix pra ele. Se quiser. Tá? Mas isso aqui era o material. Esse material eu já mandei o Pix. Já. Tá? Vou voltar aqui, gente. É só porque eu tinha que resolver negócio aqui de casa, tá? Desculpa. Favelado é violento, porque é isso que o PP dizia. Eu vou colocar a polícia, eu vou colocar o exército dentro da favela. Não, o crime organizado não é bonzinho. Não. A galera tá falando assim. A gente tá falando em solução pra problema. Então, eu não tô discutindo se o bandido A ou o bandido B. Vamos ver se o que foi feito é efetivo. E não é. Não. E aí. Beleza. O que foi feito é efetivo? Não, não é. O Pirula tá com uma preocupação que eu acho muito justa, muito digna e muito real aqui. Eu só demorei a entender pra que lado que ele ia. Tá? Qual que é a preocupação do Pirula? Compreendendo tudo isso, compreendendo que não existe uma solução simples para um problema complexo, que uma solução verdadeira requer, inclusive, uma mudança de sistema, o que daria para fazer dentro deste sistema atual
de forma que a gente pudesse, mesmo que esteja enxugando gelo, fazer as coisas serem um pouco melhores do que elas são hoje. Foi isso que eu entendi aqui do Pirula e eu acho honestíssimo. Acho corretíssimo. Tá? Por quê? Porque quando a gente mira a pauta máxima, a gente não pode perder de vista a pauta mínima. A gente precisa de lutar pela pauta mínima também. O problema não é lutar pela pauta mínima também. O problema é abandonar a pauta máxima, lutar só pela mínima e terminar com nenhuma. Vocês entendem? É uma coisa completamente diferente uma da outra. Aqui, gente, eu vou me permitir falar de várias pequenas coisas, tá? Que poderiam muito bem ser feitas dentro do organograma jurídico burguês, que não serão feitas, não serão, mas que poderiam. Uma vez que elas não serão, mas poderiam, eu acho que a gente devia avançar essa discussão com o Pirula para que ele se aperceba de que os próprios limites impostos por este modo de produção, que enseja todo o seu modo de reprodução, fazem com que mesmo as coisas que poderiam e deveriam minimamente ser feitas, não o são. Entende? Então, assim, não é que não exista a possibilidade de se mitigar várias questões. A questão é que não existe esse interesse para que fazer isso e o erro do sistema não é um erro para o sistema, é um acerto para o sistema. É isso que, às vezes, eu acho que falta o Pirula sacar, porque ele fica ali na beirinha, só que ele se mantém muito justpositivista, se mantém muito atrelado, né, a uma ideia que na prática não funciona, mas que na teoria é muito bonita. Então vamos lá. Coisas que a gente poderia fazer com facilidade que poderiam ajudar nesse tipo de coisa. Vou começar de trás para frente. Em vez de começar lá no começo, na prevenção, eu vou vir cá no final. Política prisional no Brasil. Política prisional no Brasil é um achincalhe. É um absurdo. É uma universidade do crime para pegar moleque primário e tirar ele lá de dentro, faccionalizado e pronto para matar e pronto para sequestrar. Uma das coisas que seria facilmente factível, tá? Facilmente factível, seria uma mudança estrutural da política prisional no Brasil. A gente poderia muito bem, primeiro, a simples limpa dos processos que já deveriam ter corrido e as pessoas que já deveriam estar soltas, tiraria de dentro das cadeias brasileiras uma boa parte da sua população prisional. Oi, meu amor. Tá na cama do papai. Tá do lado, naquele móvelzinho que fica do lado do papai na cama. Pode pegar seu super trunfo que ele tá lá. Tá? Então vamos lá. Essa é uma ação pequena que poderia mudar muito. Umas vezes começa por esse esvaziamento daqueles que já cumpriram e continua cumprindo, avança em direção a uma política humanizante de reeducação, de formação profissional, obviamente não dada de presente para a iniciativa privada lucrar e locupletar em cima disso. Coisa simples. Vamos avançar? Vamos avançar. Política de drogas no Brasil. Se a política de combate às drogas no Brasil não fosse uma política de combate à pobre, se a política de combate às drogas no Brasil fosse uma política de saúde pública baseada em evidência,
a esmagadora maioria daquelas pessoas sequer estariam presas. Sequer estariam presas. Isso são coisas simples, coisa que dá para fazer dentro do organograma jurídico burguês, e inclusive, né, algo que, para citar o Ciro Gomes, dá bilhão, inclusive dá trilhão com T de tapioca, né? Uma mudança na política educacional, por mais que essa demore mais um pouco, começaria a surtir efeitos mais rapidamente. Uma volta de programas de redistribuição de renda de verdade voltaria a fazer isso surgir mais rapidamente. Abrir grandes frentes de trabalho para as coisas que são necessárias da infraestrutura brasileira que sequer a gente tem, e isso, gente, é keynesianismo. Keynesianismo. Ajudaria bastante. E eu posso ir para vários outros lados diferentes. Se vereador no Brasil deixasse de ser um cargo pago, ironicamente ajudaria mais do que a gente imaginaria. Saca, cara? Então, assim, dá para fazer isso. Esse é um trabalho que é multidisciplinar. Mas isso, cara, dá para fazer com facilidade. Não só dá para fazer com facilidade, como dá para fazer angariando tanto recurso que a própria mudança paga a mudança, né? É óbvio que a gente mira lá na frente o abolicionismo penal, mas até a gente chegar lá, poder-se-ia passar pela criminalidade crítica. Mudar a forma e a tipificação de crimes de menor periculosidade social. Entende, gente? Entende, meu irmão? Então, assim, tem milhões de coisas diferentes que poderiam ser feitas. Por que que elas não são feitas? Porque os nossos cientistas políticos, ou os nossos cientistas do Estado, ou sociólogos, historiadores, e mesmo os políticos, jamais, em momento nenhum, pensaram em nada disso? Não. Vai em qualquer gabinete do PSOL. Tem 782 projetos diferentes para cada uma dessas áreas que eu falei. Aí, Pirula, a gente tem que avançar, né? Aí a gente tem que avançar para entender que isso não é possível dentro desse sistema, não é por falta de projeto, não é por falta de capilaridade do Estado, não é por falta de possibilidade de investimento, tá? O que eu tô falando quando vereador ser um cargo pago, tá? Tem muitos países do mundo que, para você ser vereador, você não recebe um centavo para isso, tá? E não recebendo nenhum centavo para isso, ele ainda tem uma outra parte que as verbas, tá, que são destinadas, elas passam por um controle público da população a que ela é destinada, porque por se tratar de uma questão municipal, isso é mais fácil. Isso coíbe a pessoa que quer entrar para se locupletar do cargo, tá? Para se locupletar do cargo. Então a pessoa que entra mantém o seu salário que ela tinha lá fora, e a destinação das verbas precisa de passar por tanto um controle interno quanto um controle externo que mitiga o desvio, que mitiga o roubo. Você entende? Que deixa de tornar o cargo numa bancada de negócios. Tá? Então, só para desenvolver um pouco melhor essa questão, para vocês entenderem um pouco melhor essa questão, tá? Tanto que eu estou falando de vereadores. Por quê? Porque dentro dos municípios é mais fácil de criar esses comitês, né? Tanto comitês populares, como uma gestão interna, como uma gestão externa,
para que passasse por isso, né? E a gente parasse de ver pracinha com a plaquinha escrito R$ 1.200.000 em obra que tem cimento e um banco de madeira. Que eu faço banco com ripa e 2 pedreiros faz a pracinha em um dia. Entende? Então é neste sentido aqui que eu tô falando. Tá? Só para vocês entenderem melhor do vereador. As outras eu acho que são bastante autoevidentes. Né? Então vocês percebem, gente, como não é um problema necessariamente de falta de estrutura, de falta de arcabouço jurídico, de falta de arcabouço teórico. O problema é outro. E o resultado... Não, eles tomaram o lugar dos bandidos e ficaram piores. E o ainda. resultado a curto prazo é um aumento da violência. Mas é por isso que eu tô falando, Emílio. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô falando assim, esta não é uma boa solução. Ponto. Muito pelo contrário, ela piora o problema. Mas eu acho que o Emílio não sacou algo deveria ser feito. Tem algo que É isso. Algo deveria ser feito. O que pode ser feito? Todas essas coisas poderiam ser feitas. Essas foi as que eu pensei de cabeça em 10 segundos. Pessoas que estudam isso vão falar outras 300 que eu esqueci. O problema não está em vislumbrar uma solução. O problema está que a aplicação desta solução é contrária à ótica do sistema regente. Deveria ser feito. A curto prazo. Não existe solução a curto prazo. Não existe. Não existe. E aí eu acho que essa é uma questão importante pra te falar. Porque senão é batalha perdida. Sabe por que a PM não acaba? Sabe por que a PM não acaba? Eu consigo te dizer claramente porque a PM não acaba. Porque qualquer candidato que chegar e falar que a PM tem que acabar, do jeito que a gente tá falando aqui, vai perder voto e não vai ser eleito por isso. Por quê? Porque a população não entende, por uma série de fatores, que a questão que a gente tem é de desigualdade social. Por que a Finlândia é melhor do que aqui? Porque a desigualdade social em relação à violência, tá? Não é porque os finlandeses são mais evoluídos. É porque a desigualdade social lá é escala de vezes menores do que aqui. Então, a hora que o cara vai sair para trabalhar, ele sabe, em primeiro lugar, que ele vai ter emprego, que ele sabe que ele vai ter uma casa para morar, que ele sabe que o sistema de saúde funciona, que ele sabe que o filho dele vai ter oportunidades. A hora que você cria esse sistema, a polícia anda desarmada na rua. Por quê? Porque a pressão social é muito menor do que aqui. Qual é a solução a curto prazo? Não tem. E a que a gente tentou só piorou. Então, a grande questão, no final das contas, é essa. Outra solução a curto prazo importante é o famoso quem vigia os vigiadores, né? Venhamos e convenhamos, gente. A gente sabe muito bem que o país se tornou o paraíso das milícias. Não é verdade? Qualquer um que trabalhe com questões sociais ou que venha de uma favela, de uma comunidade, de um bairro mais pobre, sabe muito bem que se há 30 anos atrás quem mandava no bairro, o tráfico que mandava no bairro, tinha o proceder, respeitava os idosos, não atacava os próprios moradores. Aí começa a ser invadido por lugar de fora, vem um cara de fora, vem um outro tal, aí começou a dar treta. Aí os caras que chegam de fora não conhecem a galera, não tem o proceder, já chega humilhando, tal, já começou um problema. Aí a polícia vira e fala assim, porra, se eu tomar essa parte aqui pra mim, eu ainda recebo, eu deixo de receber só o meu arrego pra receber tudo. Pô, muito melhor receber tudo do que receber o arrego. Aí entra a milícia pra brigar. Aí, gente, nós já estamos num outro ponto onde alguns pastores, alguns ramos evangélicos viram também mais uma oportunidade aí. Se a gente converte esses caras e eles passam a trabalhar para nós, a gente tem uma outra fonte de renda aí também.
Então, muito lugar hoje, aqui na região de Belo Horizonte, isso é muito comum. Você tem uma guerra da facção original local com a facção que veio de fora, com os milicianos, com a facção crente. Meu irmão, é a completa bancarrota do Estado. Agora, a completa bancarrota do Estado é ruim para suas elites? A gente tá procurando, não você, uma solução fácil. Eu vou lá e vou comprar 1 milhão de fuzis, vou dar na mão das pessoas e vai resolver o problema da violência. Isso não, mas não Emílio, existe. O que eu tô falando é, você não tem como, digamos assim, ganhar uma eleição ou fazer uma coisa propositiva se você não entregar uma coisa que é um flagelo da população agora, que é resolver a violência. A dona de casa que é assaltada quando tá indo na feira, ela quer uma solução para agora. E ela vai votar no candidato que apresentar uma solução. Ok, a solução de mais policiamento não funciona, por quê? Porque não adianta. Então, algo tem que ser oferecido para essa pessoa. Eu entendi porque o seu senão ponto. essa pessoa ela vai continuar votando no candidato que vai dar tiro. Eu entendi. E aí, Pirula, vamos imaginar que chega um candidato e oferece tudo aquilo que eu ofereci aqui agora. Beleza? Tudo aquilo que nos foi oferecido agora e muito mais, porque ele vai ter uma capacidade técnica, uma capacidade de conhecimento que eu não tenho, tá? Pensa, o cara melhor que eu, muito melhor que eu, tá? Aí o cara vai virar e vai falar assim, olha, é um projeto multinodal, é um projeto absurdamente multidisciplinar. Nós precisamos trabalhar na frente da educação, nós precisamos trabalhar na frente de saneamento básico, nós precisamos de trabalhar na frente de ocupação da urbe, nós precisamos de tomar os prédios que estão abandonados e colocar as pessoas para dentro, nós precisamos de dar formação, nós precisamos de uma formação que seja politécnica, nós precisamos de abrir frentes de emprego, nós precisamos de resolver o sistema prisional, e aí o cara te traz tudo estruturado, tudo lindo, tudo maravilhoso. Como que funciona a legislação brasileira? Primeiro, se esse cara é vereador, ele não pode fazer 98% disso, né? Porque boa parte dessa legislação que nós estamos falando é uma legislação privativa federal ou concorrente federal estadual. Ah, então não tem como fazer isso. Então vamos ver se o deputado consegue fazer isso. Às vezes não tem, porque essa legislação vai ser privativa federal. Ah, tudo bem. Então quem vai fazer isso é o presidente? Não, porque o presidente não tem como mandar por decreto, né? Salvo uma raríssima exceção nos primeiros 6 meses de mandato, que é uma discussão um pouco maior do que isso, até quando que dá certo ou não, né? Ele vai precisar que o nosso sistema bicameral aprove isso. E aí? Você acha que isso vai ser aprovado? Vai ter uma base que vai aprovar isso? Porque para isso acontecer, não é só o cara que tá dando a opção. E isso, gente, eu não tô falando que eu tô defendendo isso, não. Porque senão daqui a pouco vem o cara falando, o João está defendendo o sistema político burguês. Não. Tudo que eu tô te falando é, dada a dúvida do Pirula, existiria alguma solução de mitigação, porque só pode mitigar, não tem como consertar nesse sistema, dentro do sistema, a solução seria um executivo propondo isso, com um legislativo aquecendo a isso, um judiciário reformado fazendo isso, e todo mundo de mão dada, cantando Kumbaya, My Lord, cada um montado no seu unicórnio. Aí entra a bancada da bala, do estupro de criança, do caralho A4. Acabou, meu irmão. Acabou. Entendi o seu Entendeu? ponto, mas o que eu e a gente traz é o seguinte, sabe como você resolve? Você mostra pra pessoa, que é o meu trabalho de toda terça e quinta nos últimos anos e é o trabalho da vida do Ian na Soberana, que a disputa não é essa. E essa é a questão.
Você, Pirula, pode não concordar, ou pode não acreditar. Mas ou a gente mostra pra população que a gente tá numa luta de classes, que o problema é sistêmico, que a gente precisa combater a desigualdade, e que no capitalismo, do jeito que ele é produzido e feito, essa disputa sempre vai ser pior pra gente. Então eu posso te dar um exemplo de números, tá? Nos últimos 5 anos, a fortuna dos mais ricos dobrou. E isso aumentou a desigualdade. Ou as pessoas começam a entender que a gente está numa luta de classe. Olha só, me fizeram uma boa pergunta. Bom dia, tio João. O que vamos fazer hoje? A mesma coisa que fazemos todos os dias. Tentar conscientizar a nossa classe. Tá? Obrigado por ser o pink do meu cérebro aqui hoje, Fábio. Obrigado, querido. E que a gente tem que lutar pelo que é nosso, para diminuir a desigualdade. Ou a solução sempre vai ser a solução simples. A classe dominante armando e usando a força dela pra continuar matando quem é nosso. E eu quero complementar uma coisa aqui. Você tá partindo de um equívoco de leitura, Pirula, que é: não existe solução eleitoral pra isso. Então, porque a gente tem uma visão limitada que é: todas os problemas da sociedade devem ser resolvidos através da política e o nosso mecanismo político são as eleições burguesas. Gente, tem coisas que não são resolvidas com as eleições burguesas. Tem coisas que são insolúveis dentro do sistema de eleições burguesas. São insolúveis dentro do sistema capitalista, gente. É isso. O sistema é baseado na exploração. Se o sistema acaba com a exploração, ele acaba com ele próprio. O sistema é baseado numa clivagem absurda onde 99% da população vai ficar na merda para que 0,01% da população fique bem de verdade e 0,9% da população fique marromenos. Esse sistema, se soluciona isso, deixa de ser este sistema. Essa é a duríssima realidade, mas é a realidade, porque as eleições burguesas são completamente enviesadas e direcionadas para os interesses da burguesia, não é à toa que a gente chama assim, sabe? Sim. E a burguesia tem muito interesse em manter o sistema desigual. Eu expliquei lá atrás, lembra? Por que os Estados Unidos têm interesse em manter o país subdesenvolvido? Porque a desigualdade é fruto do lucro. O desespero da classe trabalhadora é fundamental para a disciplina da classe trabalhadora, para que ela gere mais lucro para a burguesia. E a gente tem um exemplo prático. Eu vou te dar um exemplo prático. Tá. Você pega o Lula de 86, o Lula de 87, ele é um Lula muito mais radical do que o Lula que vai ser eleito nos anos 2000. Pro Lula ser eleito, ele tem que jogar o jogo da democracia burguesa. Você lembra da carta aos brasileiros? Leia-se Carta aos Brasibanqueiros. Você lembra da entrevista da Veja dos banqueiros falando: se eu soubesse que ia ser assim, eu mesmo tinha feito propaganda pro homem? Infelizmente, aquele Lula, que apesar de não ser um marxista, era um nacionalista, era um sindicalista dedicado. Esse Lula morreu. Ele vai para um lado de centro-esquerda, ele adota uma política econômica liberal, porque só a partir do momento em que ele é purificado, ele consegue se encaixar no que a gente chama de democracia. E aí o encarceramento em massa acontece justamente na época do PT. Exatamente. Mas é porque o que eu tô pensando é o seguinte: a coisa tá no cangote. O que você tá pensando, Pirula, é que você adoraria ver o omelete pronto, mas você quer preservar o ovo. Esse que é o problema. O ovo vai ter que ser quebrado para fazer o omelete. É isso. Tá no nosso cangote. A gente tem eleição hoje no segundo semestre agora, que já tá chegando, já estamos no último mês do primeiro semestre. A gente tem eleição. Não vamos ter revolução até outubro. Então, tem que fazer as pessoas votarem em pessoas mais conscientes. Não vai acontecer. E essas pessoas, precisam ter uma... O Boulos, a gente vai perder. Sim, o Boulos vai perder. O Boulos vai perder em São Paulo, a cidade de São Paulo... Belo Horizonte vai eleger o testa de ferro do Nicolas. O Rio de Janeiro, né, tá entre paz e ramagem. Ramagem. Alguma coisa muito bizarra. Desculpa, perdão. As eleições burguesas não são solução para quase nada.
Sério. Falando sério. O não sabe? prefeito vai ganhar do Boulos em São Paulo. Vai. Porque vai ter um segundo turno e todo mundo vai ficar do lado dele. Exato. Porque convenceram a população de que o Boulos vai tirar a casa deles. E quem tira a sua casa? É o Boulos ou o banco? Então, eleições burguesas são feitas pra que a burguesia sempre saia por cima. Não adianta. Então, não há, assim, tipo, tô falando assim, mas... Na nossa visão, não há solução. Ok. Não. A gente é revolucionário porque a gente acha que ou acontece a revolução ou não há solução. Tá, Pirula, mas o seu mais é o que a gente faria pra consertar até que a revolução no seu sonho caia do céu? Sem violência nenhuma, um belo dia, numa quinta-feira de manhã, se chegue à bilionésima assinatura da petição no Havaz pró-revolução e ela aconteça sem nenhum sangue, com anjos descendo do céu e querubins tocando trombetas. Tem tudo isso aqui que eu falei. Como é que vai fazer isso? Não vai. Como é que funciona a eleição burguesa? Quem tem dinheiro ganha. Você acha que tem alguma lógica os gastos com candidaturas serem das candidaturas vencedoras, normalmente em média 10, 15, 20 vezes daquilo que vai ser pago em salários para quem ganhou? Não te parece estranho que se gaste com uma candidatura muito mais do que qualquer coisa que aquela candidatura poderia, em tese, dar de dinheiro? Se a gente pensa estritamente dentro do capitalismo, não seria um investimento burro? Para não ser um investimento burro, a gente tem que partir do pressuposto que este dinheiro será pago por alguém em algum lugar, em algum momento. É assim que o sistema funciona. Gente, vamos só pensar aqui. A agência reguladora. Qual que é a função da agência reguladora em tese? Não permitir formação de monopólios, formação de oligopólios, não permitir oligopsônios, registrar e manter um bom atendimento ao cidadão, permitir dentro do sistema capitalista que haja de fato uma livre concorrência no mercado e blá 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 blá. Beleza. Qual que é a primeira agência reguladora da história? Valendo 10 pontos no chat. Vamos ver se alguém acerta. Já falei muitas vezes, essa eu falo muito, vocês têm chance de acertar. Como o pessoal está demorando, eu vou responder. A primeira agência reguladora é a Agência Reguladora de Trens e Estradas de Ferro de Rodagem dos Estados Unidos. Para que ela foi criada? Para organizar agências de trem, muito obrigado, Ferrovia Americana, muito obrigado. Ela foi feita para o quê? Para organizar o oligopólio que se tornou um monopólio. Ela foi criada para ser uma bancada dos interesses da burguesia. Porque uma vez que se tem o Estado serve a quem tem o Estado. É simples assim, gente. Tá bom, quando vocês acham que pode acontecer uma revolução? Não tenho a menor ideia. Aí, cartomante, tarô, o que a gente sabe é o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito eu tô fazendo, inclusive, né? Organização da classe trabalhadora. Eu sou organizado e eu sempre digo, se você acha que também, se você acredita nessa via, organize-se. A melhor coisa que você pode fazer, inclusive, é a única que é efetiva. A única que foi efetiva ao longo da história. A gente acredita que não existe solução que não passe pela auto-organização da classe trabalhadora, como classe, tá? A do petróleo no século XIX vem depois da dos trens também no século XIX. Não só como categoria, mas como classe. Então, e sim, não é uma solução simples, sim, é algo que dói, sim, é algo que vai criar rachas. Cara, mas a alternativa que a gente tem é uma alternativa de aumento da desigualdade, é uma alternativa de aumento da violência, e aumenta a violência por uma razão muito simples. Porque o trabalhador olha para a vida que leva e ele fica revoltado com a vida que leva. Porque a violência, a barbárie já é aqui. As pessoas vendem uma ideia
costumazmente, é a função da ideologia fazer isso para manutenção do status quo, de que uma revolução será violenta. Como se a nossa sociedade não fosse brutalmente violenta. Há algo mais violento durante uma pandemia do que um jovem negro de 20 anos de idade ter uma expectativa de vida menor do que o velho branco de 80 anos de idade, se o jovem negro mora no Capão e o velho branco mora em Higienópolis? Há algo mais violento do que a gente ter uma quantidade infinitamente maior de imóveis desocupados do que pessoas sem imóveis? Há algo mais violento do que nós termos terra o bastante para conseguir colocar mais população do que o Brasil inteiro tem nessas terras, e ainda assim a gente ter 30 milhões de pessoas lutando por terra? Vocês entendem, gente? A violência é aqui. A violência é hoje. Tá? Há algo mais violento do que o sujeito nascer com mais ou menos melanina, garantir para onde que ele vai na vida? Meu irmão. E a solução que o trabalhador tem é violenta. É uma solução. E aí que tá. É uma solução social. É que você não tá pensando. Você tá pensando no trabalhador. E você. O cuidado que a gente tem que tomar é separar. Porque a sua frase ficou estranha. Não ficou estranha. Só uma pergunta aqui que me fizeram. Liberar as drogas também faz parte dessa solução? Sim. Tem que ser encarado como um problema de saúde pública. Como um problema de saúde pública. Enquanto houver guerra às drogas nos moldes que é a guerra às drogas, parabéns às drogas que todo ano vão ganhar a guerra às drogas. Porque não é uma guerra às drogas, é uma guerra aos pobres, é uma guerra aos periféricos, é uma guerra aos fudidos e aos flagelados e aos condenados da terra. E é isso, meu irmão. E não adianta tampar o sol com a peneira. Porque a impressão que tá dando com a sua fala é que a pessoa trabalha na fábrica, aí ela chega e fala: tô de saco cheio dessa merda porque eu não ganho nada, vou assaltar alguém. Cara, mas isso acontece em parte da sociedade. Mas a maior parte das pessoas nasce num berço violento, mas elas não foram. Eu sei. Não foram operárias e essas coisas todas. Senão... Gente, mas a visão que você tá tendo é uma visão parada no tempo, Peru. É uma visão parada no tempo. O marxismo é ortodoxo em relação ao método. A materialidade dele vai se mudando. Ele precisa de se adaptar, principalmente para ele não acabar. Qualquer sistema precisa. Todos os modos de produção anteriores o fizeram. E qualquer modo de produção que exista vai fazê-lo. Dialética é uma lei da vida mesmo. Acontece, tá? A visão é outra. É fruto do meio em que ele existe e da desigualdade que ele existe. Tudo bem, isso, mas é bem diferente de você falar que a solução do trabalhador é a violência. Não é que a solução do trabalhador individual é a violência. É que você tá tão louco de individualismo que você não consegue perceber soluções que são coletivas. Um sistema violento não se rompe por beijos. As revoluções burguesas não aconteceram com entrega de flores. Nenhuma mudança sistêmica, em momento nenhum, até o presente, aconteceu dessa forma. Não será essa. Essa violência pode se manifestar de uma série de formas, assim, não é só isso. Tudo bem. E a questão é, só pra deixar uma coisa muito clara, porque eu já fui acusado disso no passado, minha fala de dizer que não existe solução dentro da democracia burguesa não é desmobilizante, é justamente o contrário, tá, gente? Tem gente que acha que eu tô falando assim, não vai funcionar nada mesmo nessa eleição aí, então foda-se, sabe? Não é pra fazer nada. Muito pelo contrário. Esse é o chamado justamente para que a gente tem que fazer outra coisa. E que tudo que a democracia burguesa tinha pra dar de benefício, ela já deu e foi muito rebaixado.
foi muito limitado. Mas- O que foi destruído num piscar de olhos, inclusive. Mas nem tentar votar no legislativo. Porque tudo bem, o Boulos não vai ganhar, mas tipo, votar no legislativo, alguma Mas coisa a assim. campanha é desigual. A bancada do agro vai enfiar milhões de dólares para É isso eleger o aí. candidato deles. É o que acontece hoje. Valeu, Apolo. A bancada Obrigado, evangélica Apolo. vai enfiar milhões de reais para eleger mais evangélico. Você fala isso, a gente tá virando o evangélico cristão. Não, Cara, gostei muito dessa aqui do Shadow, vou colocar aqui, ó. Quero acreditar no potencial do Pirula. Inclusive, eu acho maravilhosa essa conversa. É esse tipo de coisa que temos que aprender muito bem como fazer, né? Desmontando cada trava estrutural. Gente, aqui eu vou citar o Thomas Sankara pela 1000ª vez. Não é à toa que eu coloquei o nome dele no meu filho. A função de todo militante comunista é explicar quantas vezes necessário se fizer e com doçura àqueles que podem ser considerados amigos do povo. Todo mundo vê que o Pirula tá chegando ali na beira e trava. Nossa função é estender a mãozinha. Nossa função é tentar colocar o oclinho do daily. Deixa eu fazer igual uma criança, pra ficar assim, bem ridículo. Tá, gente? É isso. Nenhum de nós nasce sabendo, nenhum de nós nasce com a visão marxista e revolucionária da sociedade, gente. É nossa função. E não é com o Pirula, é com qualquer um, o tempo inteiro, dentro do seio dos amigos do povo. Isso é nossa função, tá? Isso é obrigação de militante. É pra fazer sorrindo e ganha um parabéns, não fez mais do que tua obrigação. É o Cristã Liban. Isso, cristão. Mas isso por conta do poder que... por isso que a gente fala o tempo todo, só pra falar de uma coisa um pouco mais teórica, que o poder passa pelo domínio dos meios de produção. Por isso que a gente fala o tempo todo em meios de produção. A classe que domina os meios de produção da riqueza é a que vai dominar o meio político. E isso aqui, essa separação é fundamental, assim, separar uma coisa da outra é um equívoco de leitura. Porque, justamente, quem domina as ferramentas de produção e reprodução da vida são os que conseguem atingir as instâncias políticas que... E aqui ele tocou no ponto mais fundamental. As ferramentas de produção e reprodução. Todo esse arcabouço superestrutural que a gente vai chamar de ideologia, todos esses aparatos ideológicos, tem uma ligação lá com baixo, gente. Tem uma ligação com o modo de produção. Todo modo de produção precisa de ensejar, precisa de criar um modo de reprodução desse modo de produção, porque senão ele morre. Entende? Então, quando a gente fala de subversão de aparato ideológico, é uma frase muito bonita, muito acadêmica, que pode ser resumida em tomar a porra toda, ocupar qual espaço sim, é disso que a gente está falando. Tá? Fábio, sinto que num mundo que se radicalizar e fazer gol, o Pirula tá driblando o goleiro há 20 anos, mas não quer chutar o gol. Tio, olha o Pix que eu te mandei. Eu vi o Pix que você me mandou e eu vou falar dele depois, porque eu tô no meio do react. Tá, mas eu vi, fique tranquilo, eu vou tentar te ajudar, meu querido. que mantém esse sistema no lugar. Tudo bem. Quem estando no poder vai... por exemplo, porque... Aquilo que você falou, o sistema quebrado, a ideia é conscientizar o trabalhador de quem ele é, do que ele é, organizar, tal, não sei o quê, perceber quem são os inimigos, etc, etc. Ele começou com a pergunta que ele ficou com medo de fazer. Quem que vai estar no poder e vai fazer isso? O povo. Beleza, tudo isso daí eu consigo entender. Mas, enquanto isto acontece, estamos submetidos à ordem vigente. Correto. E as coisas podem ser muito piores, ou muito melhores, ou muito menos piores, dependendo da situação. ênfase no menos piores. De quem tá, de quem não tá, de quem vai... do que foi votado, do que não foi votado, como foi a pressão, como não foi a pressão, e etc. Perfeito. Entendeu?
Eu não tenho detalhes sobre como foi a Revolução Russa, o começo dela. Você falou que teve uma tentativa em 1905, só em 1917 que ela foi implementada, não. Que ela conseguiu alguma coisa implementar mesmo, foram anos depois e tal. Enfim, eu não sei exatamente como foram esses estopins. Mas eu imagino, então, que esses estopins sejam quando a coisa tá muito feia. A questão é o seguinte, Pirula, não é necessariamente quando a coisa está muito feia. A coisa é muito feia, ponto. Coisa é muito feia, ponto. O que a gente estava falando e que eu falei lá atrás? E eu sinceramente espero que isso chegue até você. Pauta mínima não é pauta abandonada. Pauta mínima tem que ser coligada com pauta máxima. A gente não abandona as lutas esperando uma revolução mística que vem do além. A gente constrói a revolução por meio das lutas e da organização. Vou mais uma vez dar um exemplo aqui da Nova Democracia. O Comitê Sanitário em Ouro Preto encabeça uma luta maravilhosa, abnegada, dura, cruenta, para que as pessoas tenham acesso à água. São as pessoas que vão chegar por essa necessidade material, por essa luta de hoje, deste segundo, que vão construir também a luta de amanhã. Porque nós precisamos de capitanear essas várias lutas para construir a luta maior. Bem unido façamos. Nessa luta final. A luta final pressupõe todas as lutas que vieram antes, gente. Saca? A Terra sem Amos, a Internacional, não cai do céu. Não é Santo Agostinho. Nós não estamos falando de uma vida perfeita numa cidade vindoura. Nós estamos falando da construção da cidade celeste na Terra. Muito, muito, muito feia. Que aí a população realmente começa a canalizar a raiva dela pra onde tem que ir, digamos assim. Então, tipo, seria, sei lá, quanto pior, melhor? Não sei. Porque senão... Não. Negue o aceleracionismo, Pirula, pelo amor de Deus. Aceleracionismo não, na frente das crianças não, sujeita a paulada. Tá? Fica um equívoco, não. Porque senão fica eu tô enxergando isso de um jeito um pouco, eu tô um pouco assustado, porque eu enxergo de uma maneira que eu chego e falo assim, tá bom, então não há solução na democracia, não há solução na eleição, na coisa. Eu falei, tá bom, então tipo, tá, o Boulos vai perder, pau no cu. Tá, mas isso. foi o que eu acabei de falar. Porque a minha impressão tá bom, então a gente tem que mobilizar a classe trabalhadora. O Boulos perdendo, o Boulos ganhando, a luta continua do mesmo jeito. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. E pode trocar Boulos por qualquer nome. Por qualquer nome. Porque existe uma luta infinitamente maior, mas essa luta, por sua vez, pressupõe todas essas lutas menores. Ela necessita dessas lutas, ela necessita da aglutinação, ela necessita da organização. Uma vez que o marxismo é uma teoria da praxis, ele necessita da praxis. A praxis organiza e reorganiza a teoria. Tá certo. Mas como... Sabe, porque o meio do caminho pode demorar anos. Emília, eu e esse juro meio que eu vou do caminho, aí, eu falo acho tudo que meio isso que seria bom a gente tá? não deixar a coisa ir tão feia assim, né? Isso é um debate... E também tem um desafio aí, né? Só 6 horas, Ian? Apenas 6 horas de programa? Você chegou, deu oi, falou tchau? O que aconteceu aí? Supondo na questão, eu posso falar o que eu penso. Isso é um debate sobre a importante revolução, que os russos já faziam também, inclusive, a respeito de reforma ou revolução. Né? Debate, inclusive, muito anterior, né? Vamos lembrar da querela entre Bernstein e Rosa Luxemburgo, também conhecido como quem anotou a placa deste caminhão polaco, né? Porque Dona Rosa atropela o Bernstein, munida de uma coisa absurda chamada razão, tá?
Hoje não teremos esse canal cancelado, mas eu estou emitindo para você várias respostas, tá? Muitas respostas, tá? Então a gente começa com bi. E aí, né? Enfim, voltemos. Existem uma série de desvios. São excludentes? Não. Não. Porque essa que é a questão. Não. Não são. E isso é importante, porque dizer que uma revolução exclui qualquer forma de reforma é o que os bolcheviques chamavam de esquerdismo. Esquerdismo é, então não dá pra fazer nada, então foda-se, eu não vou fazer nada nesse sistema, eu vou esperar a revolução chegar porque ela vai ser a panaceia do mundo. Isso eles chamavam de esquerdismo, sabe? Apolo, Os comunistas tá? da minha linha defenderam a eleição do Lula. Porque a gente entendeu que o Lula, que derrotar o Bolsonaro era o primeiro passo pra gente derrotar o fascismo. Primeiro passo, não é a derrota do fascismo. E que só do Lula estando no poder e o mínimo de avanço em relação ao governo Bolsonaro salva a vida de muita gente. Isso É isso então, que eu tava pensando, nós exatamente. temos uma leitura bastante categórica a respeito de reforma ou revolução. Mas o que você falou é importante. Você falou, parece que quanto pior, melhor? De jeito nenhum. Isso aqui é uma coisa que eu quero explicitar de verdade. Isso tem nome, aceleracionismo. Já me corrigiram, falaram, não é... Tá, tô chamando então de aceleracionismo, tá? Que é, a gente tem que acelerar a gravidade da situação da classe trabalhadora, porque aí a revolta vai ser tanta que a revolução vai acontecer. E isso não necessariamente acontece. É só vocês verem, né? O homem que, falando de política, é um poeta calado, Slavoj Žižek, e a sua interpretação da subida de Trump ao poder. Lê o artigo. Ele literalmente fala isso. Não, se pá foi até melhor, porque agora fica mais claro todos os pau que vão dar e não sei o quê. Não é verdade. Isso, eu pensei nisso agora, Isso eu nem não é sabia verdade. desse negócio. Eu tô ouvindo a conversa Isso e eu é uma pensei linha que nisso. existe. E eu fiquei um pouco assustado. Mas do que eu essa falei, linha é um né? equívoco. Essa linha é um tremendo equívoco. Porque, senão, a revolução já teria acontecido numa série de países, porque o sofrimento da classe trabalhadora é imenso, imenso. A questão é, a gente não vai ser agravando o sofrimento da classe trabalhadora que a Gente, o manifesto aceleracionista vai ser diferente disso? Vai. O que nós estamos falando por aceleracionismo? Essa ideia, que muitas vezes é adotada, de que se acelerar as tretas, acelerar estas contradições, se a gente aplicar um sadismo brutal com um custo humano gigantesco, vai mais rápido. Isso não é real. gente vai atingir uma revolução. Não é. Não achem isso. Justamente por essa razão. Porque ninguém sabe pra onde vai a classe trabalhadora. Não, isso é uma leitura péssima. É uma leitura péssima. O que a gente acha é, a classe trabalhadora vai ter a sua situação, dependendo do patamar da organização, da luta de classes, esse sofrimento vai vir. Ele vai vir. E, tanto que o exemplo que eu dei de, hoje em dia a gente está lutando para manter... Shadow, vou ser muito sincero com você, de uma experiência que eu tenho de mais de 20 anos, militando em 200 lugares diferentes, militância sindical, de tudo quanto é jeito, tá? O que ensina a gente a ter essas conversas com cada pessoa de uma forma diferente é ter essas conversas com cada pessoa. Sabe, cara? Muito mais do que qualquer foco teórico, muito mais do que a gente dá cursinho de dialética, não tem, e aí eu vou ser muito sincero com vocês, e o pessoal vai me chamar de praxista aqui, não é que eu tô falando, gente, que a gente não tenha que estudar, não é que eu tô falando que formação não é importantíssimo, que não é importantíssimo durante uma formação a gente estudar dialética, a gente voltar lá no primeiro Marx para ver como é que ele pensou, a gente passar pelo Lenin, a gente chegar pelo mal. Eu não tô falando isso, isso é muito importante sim. Mas meu irmão, 3 horas numa comunidade, conversando com a galera, com respeito, com humildade, com gentileza. Não é chegar no trabalhador, socar o jornal e falar quer comprar o jornal, não. É chegar no cara, na maciota, no respeito. Bom dia, meu irmão. Sei que você tá no ponto, agora são 5:30 da manhã, tu tá indo pro seu trabalho, uma jornada difícil, extenuante, vai ficar longe da tua família. Nós também passamos por isso.
Nós entendemos a sua dor, entendemos a sua luta. Queria conversar com você sobre isso. Posso. Meu irmão, nesse momento aqui, cara, prática não tem erro, tá? Não é à toa que Mal fala contra o estilo clichê ou clichê, dependendo da tradução. Entende? Não é uma fórmula unívoca que você vai chegar com um quadro branco e falar, preste atenção aqui, vou desenhar dialética para Hegel, depois vou desenhar dialética para Marx e vou começar a te falar da contradição. Saca, cara? É isso. Tem que ter isso também, mas para preparar o real. Ter os mínimos direitos que a gente já tinha, isso é um exemplo de como esse sofrimento vem. E aí, qual que é a chave da questão? Quando esse sofrimento vir, nós precisamos estar suficientemente organizados para que esse sofrimento não seja canalizado em direção ao fascismo, que é justamente o que aconteceu agora no Brasil. Psychobelic. Não adianta explicar, olha o caso do Sacani, tem gente que não aprende. Sim, tem gente que não aprende. Mas se de 100 pessoas, uma pegar, e essa de 100, e essa for falar com 100, e outra pegar, e for falar com 100 e outra pegar, vai ter uma hora, meu irmão, que a gente vai. O movimento das formiguinhas toma tudo. Esse que é o rolê, tá? Não é questão de tipo, mas tem gente que não vai. Não vai. Nem todo tiozão, nem toda tiozona sua é fascista, mas alguns são. A gente luta pelos que não são. O sofrimento veio e ele foi engolido pelo bolsonarismo. Por quê? Porque a extrema-direita estava organizada quando a gente não estava. E porque ela fornece na Itália, soluções que está muito organizada simples. e que está pegando um trabalhador e levando pro fascismo. Pensa em 2013, quando a gente teve aqueles protestos espontâneos nas ruas. Que foram espontâneos de verdade. Sim. Eu não defendo a tese de que eu foram... tava lá. Eu também tava. Foi bem... Aqueles protestos começaram a ser engolidos pela direita. Por quê? Porque a direita era a única que estava organizada. A esquerda não estava. Então ela não conseguiu absorver essa energia para que as pessoas usassem essa revolta em favor dos seus próprios interesses. Elas acabaram usando essa energia contra seus próprios interesses por acidente. E tem que levar em conta também que... E aí a gente volta naquela tirinha clássica do saleiro no palco fazendo seu discurso para as lesmas. o grosso da população de classe média já é um pouco refratária a qualquer ideia que pareça esquerda. Sim. Hoje menos. A gente tem uma classe Hoje média menos. bastante Eu entendo. conservadora. Eu entendo que hoje menos porque agora as coisas estão mais jogadas na mesa. Mas em 2013, né, era aquela coisa, não, isso daí sou sindicato, Deus me livre. Então eu acho que... Se envolve a CUT é ruim. Era mais fácil, né, canalizar esse tipo de revolta que a população estava por um caminho já conhecido. Mas a organização é importante. Porque o que acontece? Logo depois de 2013, nós temos a visita de pessoas de extrema-direita, um dos caras mais importantes. Tinha esquerda organizada em 2013, sim. As esquerdas que estavam no protesto muitas vezes batiam a cabeça umas contra as outras, e aí chega alguém com uma pauta fácil, com uma pauta palatável e aglutina. Só que o fato de haver organização disso, gente, não significa que essa organização permeava as bases. Não significa que se tinha o povo. Entende? É muito diferente eu falar, existem diversas organizações de esquerda e qual é, de fato, a permeação destas organizações no povo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Veio da Espanha, veio pra cá justamente pra ensinar como cooptar um movimento espontâneo pra extrema-direita. Isso foi um mecanismo ensinado, sabe? Eu lembro disso. Que é a da Citizen Go, lembrei o nome. Que a Citizen Go é tipo um think tank que ensina como cooptar movimentos populares pra direita e torná-los populistas, como o centro do capitalismo chama. Aqui, populista, a gente associa ao Lula, mas no centro do capitalismo, o populismo é o Trump, por exemplo, né? E a gente tem também outra ingerência, que é a Atlas Network, que é uma espécie de hub de think tanks, começa a financiar movimentos aqui no Brasil, tipo o MBL, tipo Vem Pra Rua, e isso tudo a direita organizada internacionalmente viu o movimento no Brasil e cooptou esse movimento com muita grana e muita experiência. Não só no Brasil. Pensa o que é a suposta Primavera Árabe, pensa os resultados do Euromaidan, né? Isso é método, gente. A esquerda tava como? Chupando o dedo.
O PT tava mais rebaixado que um Chevette, os comunistas estavam correndo Não é que nem crime, galinha tá? Carro de review. Não é crime. Chevette rebaixado não é crime. Detalhe. sem cabeça há anos, sabe? Sem saber pra onde ir. Que força que a gente tinha como classe pra conseguir canalizar essa energia pra um movimento de massas? Não tinha. Enfim, Gente, acho que foi um baita conteúdo. Acho que conseguimos tirar muita coisa aqui, né? Pra gente poder avançar. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui comigo durante essa gravação, tá? Um beijão no coraçãozinho de todos. Até a próxima. E tchau, tchau! O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde